Abra sua Bíblia. João capítulo 2, do versículo 3. O tema da nossa mensagem é: Ele se importa com você. Fale aí para a pessoa que está do seu lado: Ele se importa com você. Esse é o nosso Deus. É um Deus que se importa com as nossas necessidades, se importa com as nossas fraquezas, com as nossas dificuldades aqui nessa terra. Esse é o nosso Deus. E vamos estar indo para João. No versículo 3 diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Versículo 4: mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um levavam 2 ou 3 metradas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles se encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, transformado em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam primeiro pôr o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Amém? Então, Deus ministrou no meu coração essa palavra nesta manhã. O Senhor encheu meu coração. Ontem estávamos aqui no evento de casais e foi tremendo. O Senhor trouxe muito vinho para os casais, amém? Trouxe vinho novo, renovo, alegria para os casamentos, eu creio nisso. E o Senhor falou comigo a respeito disso, que o Senhor, Ele se importa com as famílias, Ele se importa com o casamento, Ele se importa com as nossas necessidades, com as nossas dificuldades. Deus, Ele se importa. E aqui nós podemos ver, essa passagem é muito interessante, porque foi o primeiro milagre de Jesus aqui na terra. Foi a primeira vez que Jesus se apresenta como o Todo-Poderoso, né? Como aquele que faz milagres. E foi em um momento, em um casamento, um momento de festa, em um momento que ele estava ali junto com talvez os seus amigos de infância, porque em Caná da Galileia, Jesus era da Galileia. Então aquele lugar ali era um lugar onde ele era conhecido, onde ele cresceu, onde as pessoas sabiam quem era a mãe, sabiam, ele passou a adolescência, pescou ali, fez coisas ali, tinha amigos naquele lugar. E então, Jesus ainda não tinha manifestado os seus poderes, não tinha manifestado ainda, né? Ele ainda não tinha vivenciado o propósito dele aqui nessa terra. Ele ainda não tinha feito nenhum milagre, não tinha se apresentado ainda como filho de Deus. Então ele estava muito bem à vontade ali. Nós que somos cristãos, nós que somos líderes, né? Muitas vezes somos pessoas normais, estamos no meio dos nossos familiares. Estou lá na casa da minha mãe, né? Deito no sofá, abre a geladeira, né? Quando nós somos líderes, estamos muito bem à vontade, mas muitas vezes Deus, Ele ali naquele meio nosso que é comum, né? Você que é cristão, está ali na escola, está no seu trabalho, você continua sendo cristão, né? Mas ali você é um estudante, você ali é um profissional naquela área, mas Deus, Ele também quer manifestar o poder dEle através de você nesses lugares comuns, onde as pessoas te conhecem como uma pessoa comum, como uma pessoa como qualquer outra. Então Jesus estava ali como uma pessoa como qualquer outra pessoa, só que Ele não era qualquer pessoa, Ele era o Todo-Poderoso, e a mãe dele sabia muito bem quem Ele era, porque ela gerou ele, Maria gerou ele. Ela era virgem, então ela sabia muito bem
que ele ia chegar um momento onde ele ia manifestar o propósito dele aqui nessa terra. E então, eu estava lendo, e os casamentos ali naquela época, nessa cultura, né? Jesus e seus discípulos, eles estavam em uma cerimônia comum do seu bairro, né? No casamento, onde ele foi criado, como eu falei. Ali ele estreou o seu primeiro milagre numa festa de casamento. E o casamento da época de Cristo não era como agora. Nós vamos lá, né? Uma horinha na cerimônia, comemos o bolo e vamos embora. Como diz a minha sogra, comida no buchinho, pé no caminho. Não era dessa forma, né? A festa se prolongava, né? A festa, ela continuava. Começava na sinagoga, depois os noivos iam para sua casa. E aqui, ainda bem que acabou com isso, né, gente? E aí, Yasmin, imagina só, uma semana, toda a igreja inteira na sua casa, uma semana. E o João, meu Deus, tem que esperar essa semana inteira ainda esse povo ir embora. E ninguém ia embora. A festa era de dia e de noite. E as pessoas traziam os seus presentes, suas ofertas. Essa parte é boa. Mas o noivo e a noiva também, eles tinham que ter comida suficiente para o povo. Eles tinham que programar, né, aquela festa ali de uma semana, né, ali dias, aquelas festas e acordava, né, talvez, ai meu Deus, sexto dia, né, Raíssa e Alexandre, meu Deus do céu, ainda falta isso tudo, não aguento mais, Alexandre, esse povo aqui na nossa casa, esse povo não vai embora para a gente viver nossa vida. E era dessa forma, e o casamento era dado dessa forma, e ali as pessoas estavam ali bebendo vinho, e comendo, e se alegrando, e rindo, e dançando, né? E os noivos querendo que o povo fosse logo, mas o povo não ia embora, tá? Ficavam ali o tempo inteiro. Então eles iam depois que saía da sinagoga, faziam aquela procissão ali com velas nas cidades, né? E o noivo não podia ir direto para a lua de mel, né? Quando eu casei, o Júnior, Cristiane, vamos embora. Falei, amor, espera, tem que os convidados têm que ir embora primeiro, amor. Não, Cristiane, deixa o povo aí, vamos embora. Falei, não dá, amor, tem que esperar. E ainda esperamos ali um pouco, até meia-noite. Mas nós saímos e o povo ainda ficou lá. Aí o Júnior, Cristiane, vamos embora. Foi sim. Foi sim. Ainda tinha gente lá na festa, mas a gente foi embora lá para meia-noite e pouca, uma hora, porque nós íamos lá para a região dos lagos ainda, né? E nós chegamos de madrugada ainda lá na... Enfim, o Júnior está falando, claro que não está lembrando muito. Então, gente, eu me lembro que não podia ser dessa forma. Os noivos não podiam ir direto para a lua de mel, tinham que ficar ali, assistindo ali, né? Fazendo a sala, ali sendo anfitriões daquela festa. E eles tinham que ter vinho o suficiente. Eu acredito que Jesus veio com a sua tropa toda, né? Encheu a casa e as provisões acabaram não dando para todos que estavam ali naquela festa. E aí chegou um momento e Maria ficou preocupada porque o vinho acabou. E isso não podia acontecer, porque se acontecesse, isso era uma ofensa. E acabar aquele momento ali não podia acontecer, do vinho acabar, das provisões acabarem, porque o pessoal ainda estava ali, a festa estava rolando e o povo queria se alegrar. E então acontece essa situação, esse problema no meio de uma festa, né? E então quando a mãe, né, mãe de Jesus chegou para ele e falou, acabou o vinho, mulher, que tenho eu contigo, o que eu tenho a ver com essa situação? Ali naquele momento, Jesus estava se regozijando, estava com seus amigos, estava no meio seu, estava pensando que aquele seria o momento onde ia começar
o seu primeiro milagre, a manifestação do poder de Deus. E nós somos assim também, né? Às vezes estamos ali bem à vontade. Deus não quer que eu faça nada aqui, né? Agora eu estou aqui tranquilo, estou rindo, estou brincando. Mas acontece uma situação. E nós também precisamos estar prontos para toda e qualquer situação. Porque Deus quer nos usar nas coisas simples da nossa vida. E então Jesus estava ali no meio daquele casamento, Maria vê aquele problema e Jesus vê a dificuldade, olha a situação, porque não era simplesmente o vinho acabar, mas era o constrangimento daqueles noivos, o constrangimento daquela família, a preocupação que a sua mãe demonstra em relação à situação, o que poderia acontecer devido àquela falta de vinho. E Jesus, então agora é o momento de eu manifestar a minha glória, manifestar o meu milagre, manifestar o que eu vim fazer aqui nessa terra. Deus, ele não age de acordo com os nossos planos. Os pensamentos do Senhor, eles são mais altos do que os nossos. Deus, ele tem os seus planos, tem as suas estratégias. Então nós podemos ver que Jesus, quando ele percebe ali naquele momento uma oportunidade do nome também do Senhor ser glorificado, de manifestar o poder dele, porque simplesmente não era uma festa naquele momento, mas era uma oportunidade de que os céus viessem a se manifestar naquele lugar. E ele então, naquela conexão com Deus, agora vai acontecer algo aqui inesperado. E Jesus não queria mostrar quem ele era. E até então ninguém sabia o que estava acontecendo, somente as pessoas que estavam ali, os serviçais. E Jesus, eu vou manifestar o meu milagre nesse lugar. Então, aqui no capítulo 2, versículo 7, Jesus diz: encha os potes com água. Então, a primeira ordem de Jesus naquele momento, naquele casamento, ele deu a primeira direção. E a primeira direção parecia algo supernatural. Parecia naquele momento, a solução não chegou. Nós não queremos água, nós queremos vinho, Jesus. Mas aquele povo ali, né, Jesus falou, a mãe de Jesus falou: faça tudo o que ele disser. Porque a mãe de Jesus sabia que ele era o Filho de Deus. As pessoas não sabiam do poder dele, não conhecia o que ele podia fazer. Mas aquela mulher, a mãe de Jesus, sabia. E ela falou: faça tudo o que ele disser. Obedeçam, façam, porque algo vai acontecer nesse lugar. Então nós podemos observar que Jesus falou: encha os potes com água. E a gente trazendo isso para a nossa vida. Deus, ele se importa comigo e com você, sabe? E são nas coisas simples que ele vai manifestar o seu poder. Às vezes nós achamos que vai precisar acontecer algo para depois nós obedecermos. Você não precisa ver para crer. Nós precisamos crer e obedecer e esperar. Porque é no meio do nosso processo que Deus vai operar o milagre, que Deus vai trazer a provisão para a nossa vida. E então aqui no versículo 7, Jesus falou: encha com os potes de água. O que Jesus está dando de direção para você fazer e você não fez? Talvez coisas simples, coisas normais que todo ser humano faz, você ainda não fez. Por isso que o seu milagre ainda não chegou. Por isso que os céus ainda não se abriram. E não foi manifestado aquilo que ele quer fazer. A tua resposta ainda não chegou, porque você ainda não obedeceu nas coisas simples. Existem coisas simples que nós precisamos obedecer, que é a nossa parte. O que eu e você tem que fazer, Deus não vai fazer. O que é do ser humano e que nós precisamos realizar, Deus não vai fazer. É a sua parte. Porque a fé, ela sem obras, ela é morta. Muitas vezes nós cremos que Deus vai salvar a nossa família, mas você fez alguma coisa?
Será que você está fazendo as coisas simples? Talvez apenas convidar para ir à igreja, ou talvez dar um testemunho, ou talvez fazer algo, né, que demonstre Jesus na sua vida, tanto para o seu esposo, para a sua esposa que não é cristão, ou talvez para os seus pais, ou talvez para os seus irmãos, seus vizinhos. Será que você tem dado um bom testemunho? A coisa simples é obedecer a palavra de Deus, obediência aos seus princípios, aos seus ensinos, coisas simples do nosso dia a dia que aprendemos aqui. É assim que Deus age, na simplicidade. E muitas vezes nós não estamos fazendo a nossa parte. E queremos que Deus faça a parte dele. Queremos que Deus opere o sobrenatural. Mas o natural nós não fizemos ainda. Nós não demos os nossos passos de fé. Não tomamos atitude de um verdadeiro cristão. Não tomamos atitude de uma pessoa que conhece a Deus e que obedece a sua palavra. Então ele está falando assim: enche os potes de água. Eu fico pensando que encher esses potes de água é você se encher da palavra de Deus e do conhecimento e da revelação de Deus. Será que nós temos nos enchido da palavra de Deus e do conhecimento dele e temos obedecido? Coisas simples. O perdão, será que você tem perdoado aquele que tem te ofendido? Será que você tem dado um bom testemunho por onde você passa? Será que você tem mudado na sua maneira de ser? E então, nós podemos desenvolver confiança nele em meio aos nossos problemas. Jesus, naquele momento ali, estava desenvolvendo a fé daqueles serviçais, porque eles poderiam questionar: pô, mas a gente não está precisando de água, nós precisamos de vinho. Eles obedeceram naquele momento, e a fé estava sendo desenvolvida, e a mãe dele falou: ó, faça o que eles disserem, nós precisamos fazer o que ele fala para nós fazermos. O que Jesus tem pedido para você fazer, você tem feito? Você tem obedecido? Você tem seguido fielmente o que ele fala? Porque o Senhor fala aos nossos corações. Ele fala através da palavra. Ele fala às vezes através de uma criança. Ele fala de diversas formas. Deus, ele fala conosco. Se você tem ouvidos atentos, você vai ouvir aquilo que ele tem para te dizer. A palavra fala: aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito, ele sussurra aos nossos ouvidos coisas simples. E muitas vezes nós não damos crédito e nós não fazemos a nossa parte. Então nós podemos desenvolver essa confiança. Ali naquele momento Jesus estava desenvolvendo a fé daquelas pessoas que estavam naquela festa. Não ia ser tão simples. Jesus poderia simplesmente fazer de uma outra forma. Podia, no estalar de dedo, tudo se transformar, a água transformar-se em vinho. Mas Jesus, ele quis desenvolver fé no meio daquele povo, daquelas pessoas que estavam ali, daqueles serviçais. Eles precisavam desenvolver. Será que você está num processo de desenvolver a sua fé? Deus, ele vai operar o milagre. Deus, ele vai liberar aquilo que ele quer liberar sobre a sua casa, sobre a sua vida. Mas será que você está desenvolvendo essa fé? Será que a sua fé está crescendo a cada dia ou está diminuindo? Será que você está indo em direção à vontade do Pai para a sua vida? Nós podemos desenvolver essa fé, essa confiança em meio aos nossos problemas, obedecendo, seguindo ao que Ele diz. Vamos ler lá em Lucas 2:12. Lucas 12, do 6 ao 7, diz assim: não se vendem 5 pardais por 2 asses, entretanto nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Então, Deus, ele sabe de todas as coisas.
Em meio aos problemas, muitas vezes nos desesperamos, mas Deus sabe de todas as coisas. Ele conhece a nossa vida. Ele sabe quantos fios tem na sua cabeça. Fios de cabelo. Alguns aqui é fácil contar, né? Mas os meus não são. Outros é difícil. O da Ana, não é tão fácil contar os fios de cabelo da cabeça da Ana, não. Então, mas Deus, Ele conhece a quantidades, sabe, de fios de cabelo que é na sua cabeça. Como que Ele não vai conhecer os seus problemas? Como Ele não vai conhecer as suas necessidades, aquilo que te aflige, aquilo que te entristece, aquilo que você precisa? Deus, Ele conhece e Ele se importa comigo e com você. Então, Ele está desenvolvendo a fé no seu coração. E nós precisamos seguir. Muitas vezes paralisamos no meio do processo. Deus está realizando, Ele quer realizar um milagre, Ele quer transformar água em vinho, mas nós desistimos, nós paramos no meio do processo. Deixa Deus desenvolver a fé no seu coração. Salmo 139. O Salmo 139 vai dizer assim, do versículo... Salmo 139, versículo 6 e 7. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Sobremodo elevado não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá está. Se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, a tua destra me susterá. Então, Deus, Ele nos conhece. Não há como nós fugirmos de Deus. No versículo 2 e o 3 diz assim: sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Então, Deus, Ele sabe tudo o que nós precisamos. Ele sabe quando nos levantamos, quando nos sentamos. Ele esquadrinha o nosso andar, Ele conhece os nossos caminhos, Ele sabe da nossa vida. Mas Ele deseja que nós venhamos a desenvolver a nossa fé. Existem provas que estamos passando, que passamos na nossa vida, é para crescermos, é para a glória dEle, e nós não podemos desistir, temos que permanecer e continuar, perseverar. Deus, Ele se importa, Ele escuta a tua oração, Ele escuta o teu clamor. Jeremias 33, 3. Jeremias 33 diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas firmes que tu não sabes. Então, Deus, Ele conhece. Vamos lá, Jeremias 33, 3. Invoca e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes ocultas que não sabes. Então, Deus, Ele está atento ao meu clamor. Deus está atento ao seu clamor, por mais simples que seja. Aquela situação que te aflige. Várias vezes nós já passamos por situações que nos afligimos, eu e meu marido. E ali existiam coisas que eu simplesmente falava com Deus: Deus, essa situação aqui. E quando eu via de uma maneira assim milagrosa, o Senhor resolvia aquela situação. Ele é o nosso Pai. Fale com Ele. Por que nós muitas vezes falamos com todo mundo, mas não falamos com Deus, né? Falamos com a manicure. Pode conversar com a manicure. Se ela for espiritual, te dá um conselho bom, tá? Se ela não te dá um conselho bom, não fala com a manicure, não. Sabe? E cuidado quando eu falar com a manicure. Mas fala com Deus. Será que você separa um momento para você orar? Fala das suas aflições. Quantas vezes eu na minha caminhada falando com Deus,
Deus, é isso daqui, isso aqui. Quando eu vejo, pum, resolve tudo. Coisas simples. Coisas que talvez você fale, não precisa. Mas Ele é o nosso Pai. Isso está te afligindo? Ele vai ouvir, sabe, o seu clamor, a sua oração. Deus é um Deus que responde e que se importa comigo e com você. Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Aquele mimo que você fala com o Senhor. Eu me lembro que teve uma época da nossa vida, eu e meu esposo, né? Não gosto de ficar falando muito da minha vida, como meu esposo sempre fala, né? Algumas coisas. Vou falar uma época também. Teve uma época que nós estávamos numa magrela tão grande, né? Na nossa vida. E eu falei para Deus assim, poxa Deus, só ando com as minhas unhas toda feia. Eu falei com Deus, poxa Senhor, queria tanto fazer minhas unhas. Falei para Deus, só eu e Deus. Não falei com ninguém, nem com meu esposo. Era só eu e Deus. Falei, poxa Senhor, queria tanto fazer minhas unhas. Poxa, não tem dinheiro nem para fazer a unha, que coisa chata. Senhor, traz uma provisão sobre a minha vida. E eu me lembro que uma irmã se levantou na igreja, ela veio até mim e falou assim, pastora, Deus tocou no meu coração e agora, todos os meses, eu vou pagar a sua unha para você fazer a unha toda semana. Eu falei, Tá pago, é só você ir lá e fazer. Era assim mesmo. Eu falei, por quê? Não, eu quero fazer isso. Eu quero te honrar e eu quero fazer isso. Eu não sei quantos anos essa irmã pagou manicure para mim. Sabe? Parece uma coisa boba, mas era uma coisa que eu queria. E toda semana minha unha estava feita. Toda semana, a gente naquela magrela, mas toda semana eu ia para a manicure, voltava, e a manicure já estava paga, e eu ia toda semana. Por quê? Porque Deus se importa com coisas pequenas na nossa vida, coisas simples. Talvez não seja uma manicure, mas talvez seja a conversão de um filho, uma situação, um problema de enfermidade, um outro problema, sabe? Uma coisa que talvez para mim não é importante, mas para você é importante. E Deus, Ele se importa com a nossa vida. Assim como aquele vinho acabar naquela festa, era importante para a mãe de Jesus. Era importante o milagre ali naquele lugar, porque aquilo dali traria ofensa para os amigos, ofensa para os noivos, seria um constrangimento, a festa teria que acabar, seria uma coisa chata. E Jesus, Ele sentiu aquela necessidade e Ele fez o milagre e glorificou o nome do Senhor. Deus, Ele também quer glorificar o nome dEle na sua casa, na sua vida, na sua família, em coisas simples, em coisas que talvez para outras pessoas não é importante, mas para você é importante. Sabe por quê? Porque Ele se importa com você, Ele se importa com a sua vida, Ele se importa com as suas necessidades. O que está te incomodando hoje, nessa manhã? O que está te entristecendo? Existem situações que nos angustiam, que nos deixam chateado, sabe? Nos deixa triste. Ai, Deus, estou triste. Teve uma época na minha vida que eu estava no trabalho e chegou um momento, aquele trabalho era bom, daqui a pouco aquele trabalho já não estava tão bom, porque eu achava ele muito contramão. E eu falei, Deus, eu não quero mais trabalhar, eu quero um outro trabalho. Me abençoa, abre uma porta. Eu quero um trabalho que seja de segunda a sexta. E coloquei tudo para Deus ali. Falei, Senhor, eu quero um trabalho assim, dessa forma. E comecei a colocar diante de Deus aquele trabalho. Obrigada, Senhor, por esse trabalho. Tá bom, sim. Mas nesse momento eu estou ficando muito cansada, Deus. Eu não estou conseguindo dar conta de tudo. E eu comecei a colocar diante do Senhor a minha situação. E eu me lembro que Deus abriu uma porta para mim extraordinária. Por quê? Porque Ele é o nosso Pai e Ele se importa conosco. Ele se importa com a nossa vida. Ele faz o milagre acontecer. Ele transforma sim a água em vinho. Porém nós temos que ser obedientes. Precisamos seguir as suas instruções. Precisamos caminhar ali na sua presença. Sabe, não é por mérito, mas Deus, Ele também quer desenvolver a fé em nós.
Peça, pois Ele se importa com você. Será se você tem falado, pedi e dar-se-vos-á. Ele transforma o que temos em provisão do céu. Deus, Ele vai transformar o que você tem, sabe? As suas possibilidades, Ele transforma em provisão. Foi o que aconteceu quando eu escrevi meu primeiro livro. Deus, Ele trouxe provisão para minha casa. Foi em época que nós estávamos saindo da pandemia, né? E ali Deus começou a trazer aquela provisão para minha família. O primeiro livro que eu escrevi, né? E depois vi as minhas camisas, que naquela época, o curso, que foi assim, uma provisão do céu para aquele momento na minha casa, tanto espiritual como material. Foi a provisão que o Senhor trouxe ali, naquele momento, para minha casa, para minha família. Deus, Ele transforma coisas naturais em provisão do céu. E foi o que aconteceu ali naquele casamento. Vamos lá, vem João 8, 2, do 8 ao 10. João capítulo 2, do 8 ao 10, diz assim: então lhes determinou: tirai água e levai ao mestre-sala. Eles precisaram ter fé para poder executar aquilo ali. Jesus falou para eles algo totalmente, não resolveu o problema. Jesus só queria saber da obediência e da disposição de fé daqueles serviçais ali, tirai água, levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Aqui no versículo 6 diz assim: estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para a purificação, e cada uma levava 2 ou 3 metratas. Jesus lhe disse: enche essa água aí de água as talhas. E eles encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Coisa simples, como assim? Jesus não foi lá, eles não viram nada. Eles precisaram obedecer. E foram lá, encheram as talhas de água e depois tiraram para o mestre, que era aquele que experimentava o vinho, tinha que passar por aquele que provava o bom vinho. E ele falou: nossa, mas vocês servem primeiro o inferior para depois o melhor. E ali o milagre aconteceu. Deus, Ele também tem um milagre maior para fazer na sua vida. De tudo aquilo que você já viveu, o melhor ainda está por vir na sua vida. O melhor de Deus ainda não aconteceu. Você já experimentou de coisas tremendas, mas Deus ainda tem coisas melhores e maiores para fazer. Permaneça firme no Senhor, perseverando. Talvez você pense até aqui: eu já experimentei de coisas muito maravilhosas, mas Deus ainda tem coisas muito maiores. Deus ainda tem milagres que você ainda não experimentou. Obedeça ao Senhor, permaneça seguindo na sua vida. Então, não preocupe com as suas próprias vidas, mas Mateus 6:25 diz isso. Salmo 37:5 diz assim: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Será que nós temos entregado tudo o que temos a Ele? Temos entregado nossas ansiedades, nossas preocupações? Será que nós temos lançado diante dEle tudo, diante do altar do Senhor? Ele deseja fazer um milagre na sua família. Ele deseja fazer um milagre na sua vida. Porém, nós precisamos obedecê-lo. Porém, nós precisamos seguir as suas instruções. Porém, nós precisamos continuar, não desistir, permanecer sendo fiel a Ele. O melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Lucas 11:13 diz assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. Sabe, se hoje você não tem sabedoria, se hoje você está sem fé, existem momentos da nossa vida que as lutas estão tão grandes que a gente não consegue mais visualizar o milagre de Deus, não conseguimos visualizar mais o sobrenatural do Senhor. Deus, Ele tem um sobrenatural para fazer na sua vida.
Devemos levar os nossos problemas para Deus. Ele nos atende. Ele desenvolve fé em nós. Ele resolve nossas pendências. Será que você tem levado tudo diante dele? Será que você tem entregado o teu caminho ao Senhor? Tem confiado nele? O mais ele vai fazer. O mais ele vai resolver. Ele vai fazer um milagre, assim como naquele casamento. O milagre aconteceu. E todos se alegraram. Aquele casamento não acabou. Porque a festa continuou. A festa não vai acabar na sua vida. Porque Deus vai continuar fazendo o impossível acontecer na sua família. Ele vai transformar a água em vinho. Sabe, a água é a sua obediência à palavra de Deus. A água é a sua vida de fé que permanece. Quando nós permanecemos, quando nós não desistimos, quando nós seguimos em frente, nós vamos experimentar do extraordinário de Deus. O ordinário é nós vivermos todos os dias, vivermos a palavra do Senhor, andarmos em obediência, mas Deus, Ele tem o além para nós. Ele quer fazer além das nossas expectativas. Então que nessa manhã você tome posse de tudo aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida, em nome de Jesus. E eu convido você para ficar de pé.